tudo bem? Meu nome é Rodrigo Cavalcante. Eu sou Vanessa Kutz. Nós dois somos médicos veterinários de formação, mas além da medicina veterinária, nós fizemos vários cursos, várias formações, principalmente com foco grande em desenvolvimento humano. E nós criamos a MedVet Masters, a nossa empresa, com foco em coaching, treinamentos, mentoria, principalmente para a carreira. E a gente está muito feliz de estar aqui falando para vocês, de ter sido convidados, para falar para vocês a respeito de uma temática tão importante que é a conscientização gera prevenção, E a gente está aqui hoje para falar de 3 pilares que ajudam muito a gente a lidar com situações de desafios, de estresse, tá? Então a gente vai falar um pouco para vocês tirarem insights dessa conversa que a gente vai ter aqui, e aplicarem isso na prática, tá? O primeiro pilar é que quando a gente está diante de uma situação desafiadora, a gente precisa entender naquela situação o que é responsabilidade minha e o que é a responsabilidade do outro. Porque tem muitas situações que a gente tem sim autonomia, a gente tem sim o que fazer naquela situação, E aí nesse momento a gente precisa assumir a autorresponsabilidade daquilo e fazer o melhor que a gente pode fazer diante daquele cenário instalado, tá? Porém, quando eu não tenho nenhuma autonomia diante de uma situação, diante de um fato, eu preciso entender que aquilo também não é responsabilidade minha. Então, o que cabe a mim naquela situação e o que cabe ao outro naquela situação? Porque muitas vezes a gente acaba carregando coisas que a gente não precisaria, tá? Exatamente. Então, ter consciência quanto ao que é responsabilidade sua e o que é responsabilidade dos outros reduz drasticamente o seu sofrimento, o seu estresse em diversas situações. Só de a gente trazer essa consciência para nós mesmos do que é responsabilidade nossa e o que é responsabilidade do outro, isso já faz com que o estresse reduza, porque a gente começa a perceber que tem algumas situações em que não há o que nós fazermos e a gente se tranquiliza por saber dividir as responsabilidades. O que é de minha responsabilidade? Ok, arregar suas mangas e faço algo melhor, por isso, exatamente. Faço o melhor e faço algo por isso. O que é de responsabilidade do outro, infelizmente eu não tenho como atuar, então eu reduzo o meu estresse frente a essa situação. É isso aí. O segundo ponto que a gente veio trazer, segundo pilar, é que você tenha consciência quanto aos seus pensamentos. Então que você fique vigilante, que você fique atento a que tipo de pensamentos que você está tendo, certo? Então, por que a gente está falando disso? Porque existe um ciclo, uma profecia autorrealizável, que é um tema muito abordado no mundo inteiro há muito tempo, em que funciona da seguinte forma: os nossos pensamentos, eles influenciam diretamente nos nossos sentimentos. Então, a forma que eu me sinto, o que eu sinto, é resultado dos meus pensamentos. E os meus sentimentos, eles geram os meus comportamentos. E os meus comportamentos que vão levar aos meus resultados, certo? Então, a gente tem que cuidar muito com os nossos pensamentos, para a gente não ter pensamentos negativos, falando de maneira ampla, de maneira geral, certo? Porque se uma pessoa tem pensamentos negativos, isso gera nela sentimentos negativos. E uma pessoa que tem sentimentos negativos, por exemplo, desmotivação, desânimo, como tende a ser o comportamento, como tendem a ser as ações dessa pessoa? Tendem a ser ações negativas, com baixa energia, com baixa intensidade. E como tende a ser o resultado dessa pessoa? Um resultado também negativo que reforça esse ciclo, essa crença inicial. Então é muito importante que você esteja atento, você pare para pensar, pare para perceber o tipo de pensamento que você está tendo. E uma vez que você observe que esses pensamentos são negativos, que você quebre isso o quanto antes, conscientemente. Não é desse jeito, vai funcionar de uma outra forma. E assim, é vigiar mesmo, Então a gente precisa ter consciência do impacto que os nossos pensamentos, por exemplo, se eu penso que algo vai dar certo ou errado, eles vão impactar diretamente os meus comportamentos diante daquela situação. Então, se eu penso que algo vai dar certo, a tendência é que eu tenha sentimento de motivação
né? E eu comece a implementar ações que vão culminar com resultados que reforcem aquele meu pensamento. Então eu vou ter ações enérgicas, eu vou ter ações que são favoráveis para que eu realmente tenha resultados bons, tá? E o contrário também é verdadeiro. Então eu preciso realmente cuidar a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos para que a gente não tenha um ciclo desfavorável, tá? O terceiro pilar é quanto à autoempatia. A gente fala muito de empatia, né? É um conceito muito falado atualmente, é uma das competências atuais e do futuro, né? Só que a gente fala muito de empatia com o outro, ou perante a outra pessoa. Só que a gente precisa entender um conceito também, implementar, acima de conhecer, né? Implementar a autoempatia, tá? Então, por que a gente tá falando isso agora, né? Muitas vezes a gente tem uma batalha que é muito cruel, que é uma batalha da gente com a gente mesmo, né? Que é a batalha da autocrítica, a batalha da autodepreciação. Então, diante de uma situação que muitas vezes a gente nem tem controle, como a gente falou no primeiro tópico, né? Que a gente nem tem autonomia sobre aquela situação, a gente acaba levando isso, levando uma carga muito grande a partir daquela situação e fazendo com que a gente se chicoteie, literalmente, né? Usando aqui metaforicamente, a gente começa a se criticar muito e falar bem assim, eu não sou bom, eu não consigo, eu não sou suficiente, enfim. Então a gente acaba esquecendo que a empatia, ela também tem que ser auto-aplicada, tá? A gente não pode esquecer da gente quando a gente fala de empatia. A gente tem que ter sim empatia com o outro, mas com a gente também é super importante, fundamental que a gente comece também a se cuidar, né? A olhar pra gente também com carinho, tá? Com certeza. E quando a gente fala desse assunto, muitas vezes a pergunta que vem na cabeça é assim, não, tudo bem, Rodrigo, tudo bem, Vanessa, é fácil falar, mas como que eu vou fazer isso na prática, né? Existe uma prática que tem um poder enorme para a gente poder modificar isso, que é o fato de a gente enxergar a nós mesmos como um melhor amigo. Em que aspecto? As pessoas elas tendem a ter uma autocrítica muito maior do que a crítica que elas têm com outras pessoas. Essa é uma tendência, certo? Acontece com a maioria das pessoas. Então, o que ajuda muito? Se você estiver nessa situação, né, nessa situação de você estar sofrendo, se sabotando, o que você pode fazer? Você pode imaginar que você deixou de ser você e você se afasta e olha para essa pessoa, que é você, como um melhor amigo que conhece tudo da vida dessa pessoa, certo? Então seria como se eu, Rodrigo, olhasse pro Rodrigo. E olhando pro Rodrigo como meu melhor amigo, imaginando que o Rodrigo é meu melhor amigo, o que eu falaria pro meu melhor amigo diante dessa situação? Muito provavelmente você vai se surpreender com a diferença entre o que você está pensando sobre você mesmo e o que você dá de conselho, o que você traz de informações para o seu melhor amigo, certo? Então, quando você se dissocia, como a gente chama isso na programação neurolinguística, quando você se dissocia de você e olha de fora e tem uma conversa com você, trazendo sugestões, trazendo outras percepções, você consegue melhorar a forma com que você enxerga a situação, de forma a você encontrar novas saídas. E aí, tem algumas pessoas que têm um pouco de dificuldade, né, de se imaginar como seu melhor amigo, né, como que eu vou ser o meu melhor amigo? Outra dica também que pode ser aplicada é você pensar num amigo seu, se esse seu amigo chegasse para você e falasse o que você está se falando, né, ficasse se depreciando, ficasse se culpando por algo que às vezes ele nem culpa tem, né, o que você falaria para ele nessa situação? Você provavelmente seria muito mais ameno com relação à abordagem daquele seu amigo e traria para ele um conforto, né? Muito maior do que o que a gente se aplica normalmente quando a gente está dialogando com a gente mesmo e está nesse perfil de autocrítica tão intenso, tá? Então é uma prática que vale a pena aplicar, tá? Então eu convido você a realmente fazer essa atividade quando você estiver passando por essa situação e entender que nós somos seres humanos, nós não somos máquinas, né? E a gente está aqui também
para cuidar do outro, sim, mas cuidar da gente também, porque cuidando da gente a gente tem muito mais capacidade de cuidar do outro, tá? Então, eu acho que fica aí a dica e é super importante a gente começar a implementar. Com certeza. Então a ideia é que você tenha empatia por si mesmo, da mesma forma que você teria empatia por um grande amigo seu, certo? Então trabalhando assim a autoempatia. Então a gente trouxe aqui para você esses 3 pilares que estão todos os 3 relacionados com consciência. O intuito é que você esteja consciente de quais são as suas responsabilidades e quais são as responsabilidades das outras pessoas, que você esteja consciente e atento quanto aos seus pensamentos. E uma vez que você detecte que os seus pensamentos negativos, se faça a pergunta: com esse tipo de pensamentos, os meus resultados tendem a ser negativos ou tendem a ser positivos? Esteja consciente para isso. E que também você esteja consciente quanto à sua autoempatia. É isso aí, é um prazer pra gente estar aqui mais uma vez, tá? E espero realmente que essas dicas sejam úteis para você e que você realmente aplique na prática. E depois conte pra gente, né, se você puder, o que você observou a partir da implementação dessas dicas, tá bom? Exatamente. Qualquer coisa nós estamos às ordens e foi um prazer estar junto com você aqui. Um abraço. Tchau, tchau.